A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Neste vídeo, iremos falar sobre o chamado de Deus para a guerra. Deus nos chama para as guerras dele. E a Bíblia fala, num tempo, e isto está registrado lá no livro de Juízes, que não tinha rei em Israel. E de vez em quando Deus levantava um juiz para dar vitória a Israel, quando Israel estava oprimido por seus inimigos. Lembrando que todas as vezes que Israel ficava oprimido pelos seus inimigos, sabe? É porque eles estavam em desobediência. Todo crente oprimido, derrotado, é porque ele está em desobediência e rebeldia. Mas logo que Israel clamava a Deus, se arrependia dos seus pecados, Deus vinha e acudia Israel. Muitos juízes Deus levantou neste tempo. Já falamos de Débora, então nós vamos falar de Gideão. Lá em Juízes capítulo 6, versículo 11 diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás e Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Bom, aqui está dizendo uma coisa que você diz, mas poxa, malhar o trigo dentro do lagar, o lagar é o lugar onde pisa as uvas. Por que ele estava fazendo isso? Ele não estava em campo aberto, ele estava recluso, ele estava escondido dos inimigos. Entende? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente, ou homem valoroso, ou peça rara, raríssima. Homem valoroso na igreja é peça rara. Você sabia disso? Quem são os homens valorosos na casa de Deus? Quem são? São aqueles homens santos. São aqueles homens marido de uma só mulher. São aqueles homens que não são mulherengos, que não são carnais, que não são vaidosos. São aqueles homens, aleluia, que não falsifica a palavra de Deus, que prega o que vive nos montes, que busca a Deus, aleluia. São aqueles homens dotados dos dons espirituais, que não fica enriquecendo com o dinheiro do povo. São aqueles pastores que dão a vida pela ovelha. Ele é um bom pastor, o bom pastor dá a vida pela ovelha, é um pastor que se consagra, é um pastor que cria os filhos na lei do Senhor. Esses são homens valorosos. Cadê eles? Não é raro? Hein? Aleluia! Estou lembrando de uma coisa aqui. Há uns meses atrás, não me lembro, foi antes dessa pandemia aí, com certeza. O Espírito de Deus mandou eu orar por um pastor aqui do bairro. Ele me disse: ore pelo pastor da igreja batista. Eu falei: igreja, vamos fazer uma oração pelo pastor da igreja batista? E nós levantamos um clamor, pedindo pela vida dele. Senhor, toma o pastor Antonino nas tuas mãos. Toma, Senhor. E clamei. Passou-se os meses. Ontem eu precisei sair aqui no bairro, encontrei com uma irmã. Ela olhou para mim e disse: ô pastor,
O senhor não sabe aí o que aconteceu com o pastor da Igreja Batista? Eu falei, não sei não. Ele caiu, bateu com a cabeça no chão e está em coma. Deus mandou eu orar, né? Mas ela falou uma coisa interessante para mim. Ela quis dizer que já estava na hora dele se aposentar, porque ele já estava com seus 80 anos e ele estava querendo fazer coisa que já não competia a ele fazer. E eu cheguei para a irmã e falei, sabe o quê? Olha, irmã, Moisés com 120 anos estava no seu vigor e Deus não recolheu ele? Ele podia ir até Jericó, mas por que Deus recolheu ele? Porque ele fez uma coisa que não agradou a Deus. Pronto, não vou falar mais nada que eu acho que você já entendeu. Mas Deus mandou orar por ele. Como eu já orei por um certo pastor e não adiantou nada, mataram o pastor, esquartejaram ele, mas ele foi avisado que Deus mandou avisar, mas ele não deu atenção. Eu estou falando de valente. E por que eu toco num assunto desses? Porque o valente de Deus não anda fazendo coisas que desagrada a Deus e Deus precisa tirar eles de cena. Olha, vem, quanto mais peso de Deus eu tenho, mais responsabilidade eu tenho. Eu tenho dons para zelar. Eu tenho o dom da profecia na minha vida para zelar. Eu tenho o dom da revelação para eu zelar. Eu tenho o dom de cura e libertação para eu zelar. Então eu não posso ficar fazendo o que eu quero, não. Eu não posso ficar andando em pecado. Eu tenho que andar na presença de Deus. Então, por isso que Deus chamou Gideão de valente. Porque ainda que o inimigo estava destruindo Israel e roubando seu alimento, ele estava trabalhando, sabe, para sustentar sua família. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que lhe sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Israel não tinha exército. Os midianitas tinham um exército muito numeroso, Israel não tinha exército nenhum, e Deus mandou Gideão chamar os valentes, sabe? Gideão fez prova de Deus, aleluia, não foi? E quando Deus viu os homens que estavam com Gideão, disse assim, tem muita gente aí. Gideão, não, Senhor, eu ainda tenho pouco. Não, aí fez prova. Você sabe qual foi a prova, né? Fez a prova dos valentes, para ver quem tinha conhecimento, não é verdade? Então Deus provou eles. No capítulo 7, versículo 2 diz, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregoa, pois, os ouvidos de todo o povo, dizendo que quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Eram 32.000 homens.
né? Tímido e valente. Quem é tímido? Tímido é aquele que não tem coragem de se expressar, de falar. Tá vendo? A Bíblia diz que os tímidos não vão entrar no reino dos céus. Sabe por que a pessoa é tímida na igreja? Porque não busca o poder de Deus, porque não tem transformação poderosa de Deus em sua vida. Aleluia! Então, Gideão ouviu Deus. Resumindo, ficaram só 300, e com esses 300 Deus deu vitória a Israel. Porque não importa o número, importa é a qualidade. Quem vai entrar no céu não é número, é qualidade. Qual é a tua qualidade? Nós temos que ter qualidade de Gideão. Homem valoroso, homem valente, peça rara. Aleluia! E você, é valente ou não é? Você tem jejuado? Você tem que buscar na palavra de Deus sabedoria, tem dobrado teu joelho para buscar o dom da palavra, para pregar a palavra. Se der oportunidade para você testemunhar na igreja, você não vai ficar com vergonha, porque se você tiver vergonha, você é um tímido, e se você é tímido, você não vai entrar no reino dos céus. Recebe a libertação de timidez, esse espírito de timidez saia da tua vida e você receba a valentia, a coragem de Gideão para representar o Senhor Jesus nesta terra como embaixador de Cristo. Fique com esta palavra, que Deus te abençoe.